Você acha que conhece a verdadeira história de Lampião, o rei do cangaço? Será que ele foi um herói injustiçado ou um criminoso mais brutal que o Nordeste já viu? Prepare-se para descobrir os segredos escondidos por décadas e as verdades que os livros de história não contam. Bem-vindo, intrépidos amigos. Meu nome é Danilo Távora, sou delegado de polícia e vocês estão na série Investigação Especial. Mas quem era Virgulino Ferreira, o Lampião? Antes de continuar, inscreva-se no canal, deem like, ative as notificações, compartilhe este vídeo e permaneça até o final. Vocês não se arrependerão, eu prometo. Seu apelido, Lampião, ficou muito conhecido. Mas qual a origem desse apelido? Bom, pelo que parece, foi devido à sua facilidade que possuía a empunhar um rifle. O biógrafo Cincinato Ferreira Neto explicou: de tanto atirar, o rifle parecia um candeeiro aceso nas escuras noites da Caatinga. Particularmente, eu não acredito que Lampião poderia ter sido um herói, comparado muitas vezes com Robin Hood no Nordeste, como muitos acreditam até hoje. Para entendermos melhor essa história, precisamos voltar ao governo de Getúlio Vargas, conhecido como Estado Novo, que obrigou as autoridades do Nordeste a combater o cangaço, um fenômeno criminal que assolava o sertão do Brasil por meio dos grupos conhecidos como cangaceiros. Os cangaceiros atacavam cidades, cometendo diversos crimes, como roubos, homicídios e estupros, muitas vezes de forma coletiva. Eles conheciam o sertão nordestino como ninguém e costumavam usar roupas de couro, conhecidas como gibão. Também era comum na época carregar espingardas e facas chamadas peixeiras. Quem pode portar arma de fogo no Brasil? No Brasil, o porte de arma de fogo é restrito e autorizado apenas a casos específicos. Segue alguns exemplos: policiais e forças de segurança, militares das Forças Armadas, agentes de segurança privada dentro do trabalho, civis com porte autorizado pela Polícia Federal, em situações excepcionais, como risco de vida comprovado. Sobre portar facas. Portar facas em locais públicos pode ser enquadrado como contravenção penal no seu artigo 19, porte de arma branca. Isso se a faca for utilizada para fins ilícitos ou se gerar risco à segurança. Mas existem doutrinadores, como Aurélio Lopes Júnior, defende que o porte de facas deixou de ser criminalizado pelo avanço do entendimento sobre a ineficácia de aplicar sanções para objetos comuns, pois as facas possuem múltiplas funções no cotidiano. Segundo essa visão, a legislação penal não deveria criminalizar atos que não trazem perigo imediato. Continuando, um dos primeiros registros sobre um bando de cangaceiros tem como data 1828, sendo liderado por Lucas Evangelista e contando com cerca de 30 homens. Outra curiosidade sobre o tema cangaceiro é que João Calango se tornou renomado e temido no sul do Ceará. Pararei aqui para fazer uma breve explicação sobre quem foi João Calango. Ele também era conhecido como João Calangro. Atuou principalmente na região do Cariri, se destacando durante a Grande Seca de 1877. Inicialmente, João era um capanga do grupo de Inocêncio Vermelho, um bando que atuava no município de Jardim. Após a morte de Inocêncio, João assume a liderança e seu bando continuou a operar na região, sendo associado a conflitos políticos e a desordens causadas pela seca e pela miséria que assolava o sertão. Vale dizer que o artigo 288 do Código Penal Brasileiro trata do crime de associação criminosa. Antigamente, esse crime era conhecido como quadrilha e bando, e ele prevê que quando 3 ou mais pessoas se associam com o objetivo de cometer crimes, isso configura o delito de associação criminosa, punido com pena de reclusão de 1 a 3 anos. Agora, quando a associação criminosa é armada, ou seja, quando um ou mais integrantes estão portando armas, a pena é aumentada em 1/3. Bom, gradualmente, os cangaceiros assumiram o controle do sertão e passaram a se integrar aos interesses políticos e pessoais dos coronéis, que usavam a violência como instrumento eficaz para alcançar seus propósitos. Naquela época, o voto não era secreto e o coronelismo imperava, com o conhecido voto de cabresto, onde os coronéis ditavam aos moradores em quem deveriam votar. De modo geral, as armas começaram a ter mais influência que a própria lei, resultando na proliferação de grupos armados. Os jagunços dos coronéis se armavam para defender as fazendas contra os ataques dos cangaceiros. E é nessa época que nasce o nosso personagem. O ano era 1898. Filho de um artesão chamado José Ferreira dos Santos e Maria Suzana da Purificação. A família morava na cidade de Vila Bela, onde a pobreza era presente, sendo que sua mãe morreu muito cedo e ele trabalhou ao lado de seus irmãos até os 21 anos. Em 1915, a família de Virgulino Ferreira da Silva passou a sofrer forte pressão do político local, José Alves de Barros,
que cobiçava suas terras. Com sua influência, José conseguiu forçar a família a se mudar para uma região ainda mais pobre, acreditando que isso colocaria um fim à resistência deles. Contudo, mesmo com a mudança, a perseguição não cessou. O pai de Virgulino, José Ferreira da Silva, continuava sendo alvo constante e na busca por proteção. Virgulino e seus irmãos começaram a se juntar a pequenos grupos de cangaceiros da região. A situação tomou um rumo trágico em 1919, quando o pai de Virgulino, José Ferreira da Silva, foi morto em um confronto com a polícia em 1920, no sertão de Alagoas. O policial responsável pela sua morte foi o sargento José Lucena. Esse episódio mudou para sempre a vida de Virgulino, que junto com seus irmãos se uniu ao bando de Senhor Pereira, um dos mais temidos cangaceiros da época. Foi nesse grupo que Virgulino ganhou o famoso apelido de Lampião. De acordo com os relatos de seus companheiros cangaceiros, o jovem Lampião possuía uma destreza impressionante com sua arma, que à noite, o brilho do rifle em meio aos disparos parecia uma luz de um lampião. No cangaço, os cangaceiros eram conhecidos por empunhar punhais, utilizados no ato final para executar as vítimas que já estavam caídas e sangrando no chão. Em menos de 3 anos, Senhor Pereira abandonou a vida criminosa, deixando Lampião como o líder do bando. Foi então que Virgulino encontrou o informante que havia entregado seu pai à polícia, e a vingança foi finalmente consumada. A violência do cangaço se alastrou por diversas regiões, e Lampião destacou-se pela sua crueldade. O grupo atacava vilarejos menores, onde muitos trabalhadores rurais eram mortos. A única maneira de escapar com vida era pagando quantias exorbitantes aos cangaceiros. Embora o foco principal de Lampião fossem os ricos, muitas de suas vítimas incluíam famílias humildes, algo que não pode ser ignorado. Curiosamente, apesar de seus atos violentos, Lampião foi enxergado por alguns como um símbolo de resistência contra os coronéis, lutando contra as injustiças do sertão. Esse tipo de admiração deu origem aos coiteiros, pessoas que ofereciam auxílio ao bando, fornecendo alimentos, abrigo, medicamentos e informações. O grupo de Lampião construiu uma identidade visual marcante, usando lenços, chapéus decorados com estrelas, amuletos protetores ao redor do pescoço e cartucheiras artesanais, contribuindo para consolidar sua imagem lendária na cultura popular. Esse estilo de vestimenta e comportamento, aliado à sua brutalidade, ajudou a transformar o cangaço em um fenômeno cultural histórico, ainda hoje discutido entre o heroísmo e a vilania. Lampião, conhecido por sua vaidade pela maneira marcante como liderava seu bando, acreditava que sua imagem ajudava a consolidar a força e o respeito que seu grupo tinha no sertão. O bando de cangaceiros, em 1922, cometeu um dos seus ataques mais notórios ao assolar a Baronesa de Água Branca, em Alagoas. Esse ato deixou as famílias ricas da região aterrorizadas, destacando ainda mais a crueldade e a fama de Lampião. Nesse mesmo período, a Coluna Prestes, um movimento político-militar liderado por Luiz Carlos Prestes, estava se expandindo pelo Brasil. A coluna defendia reformas políticas, como o voto secreto, mas seus integrantes acabaram sendo acusados de atos violentos, como roubos e estupros, o que trouxe grande preocupação às autoridades. A presença dos militares apoiando o movimento dificultava ainda mais o combate à coluna. A Coluna Prestes passou a ser vista como uma ameaça crescente à ordem, especialmente no Nordeste, quando chegou à região em 1926. A fim de conter essa ameaça, o deputado federal Foro Bartolomeu da Costa entrou em contato com Padre Cícero, um dos líderes religiosos mais influentes da época. Foi então que Padre Cícero usou sua influência para propor a Lampião uma oferta do governo. O cangaceiro receberia perdão pelos seus crimes, armas, munição e o título de capitão. Contudo, deveria concordar em lutar contra a Coluna Prestes. O bando seguiu então para Juazeiro do Norte, no Ceará, onde foram recebidos por Padre Cícero. Ao chegarem, o padre se deparou com 49 homens armados. Segundo a lenda, Padre Cícero teria tentado convencer Lampião a abandonar a vida de cangaceiro, mas fontes históricas indicam que essa conversa nunca ocorreu. O fato é que Padre Cícero estava preocupado, pois havia sido deixado sozinho pelo deputado para lidar com o cangaceiro mais temido do Nordeste. Acompanhado pelo funcionário da Secretaria do Tribunal, Pedro Albuquerque Uchoa, ambos sabiam que o documento que Lampião estava prestes a assinar não tinha validade legal. Apesar disso, Lampião recebeu dinheiro, armas e a patente de capitão, partindo em seguida para enfrentar a Coluna Prestes. No entanto, logo descobriu que o documento não tinha valor oficial, mas Lampião e seu bando, no entanto, não se preocuparam com a falta de legitimidade e continuaram sua jornada focados em seus próprios interesses. Mesmo assim, Lampião exigiu que fosse chamado como Capitão Virgulino. Em 25 de dezembro de 1926, Antônio Ferreira, irmão de Lampião,
morreu tragicamente após ser atingido por um disparo acidental do cangaceiro Luiz Pedro, também membro do bando. Esse evento abalou profundamente Lampião, que já lidava com o peso das perdas em sua vida violenta. Mais tarde, quando Pedro Albuquerque Uchoa, o funcionário que ajudou a redigir o documento concedendo a patente de capitão Lampião, foi questionado sobre sua participação, ele justificou sua decisão de forma inusitada. Segundo Uchoa, diante da aura intimidadora e maléfica de Lampião, ele teria assinado até mesmo a destituição do presidente da República, se fosse necessário. No ano seguinte, após o lendário encontro com o padre Cícero, Lampião decidiu que invadiria a cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, em 12 de junho de 1927, data em que os moradores celebravam a véspera de Santo Antônio. Conforme a noite caía, um rumor aterrorizante se espalhava pela cidade. Lampião e seu bando estavam se aproximando. A notícia foi trazida por moradores que haviam escapado das vilas vizinhas, como São Sebastião, onde o bando de cangaceiros havia deixado um rastro de destruição. Na época, o prefeito de Mossoró era o coronel Rodolfo Fernandes, que já havia se preparado para o ataque. Muitos moradores fugiram da cidade, enchendo as estações ferroviárias na tentativa de escapar. Lampião, percebendo o pânico generalizado, imaginou que seria uma vitória fácil, visto que a cidade tinha cerca de 20 mil habitantes. Ele enviou um bilhete ao prefeito exigindo uma quantia em dinheiro em troca de não atacar Mossoró. A prática era muito comum entre os cangaceiros. No entanto, o valor exigido dessa vez era muito superior ao habitual. Curiosamente, a prefeitura não se deu ao trabalho de responder. No dia 3 de junho de 1927, com a cidade cercada pelos cangaceiros, Lampião enviou um segundo bilhete. Em resposta, o prefeito Rodolfo Fernandes negou a proposta de forma categórica, afirmando com ousadia que, se Lampião quisesse o dinheiro, teria que vir buscá-lo com suas próprias mãos. Às 4 horas da tarde, os primeiros disparos ecoaram pelas ruas de Mossoró, marcando o início da batalha entre 80 cangaceiros, liderado por Lampião e cerca de 200 moradores locais e policiais, que defendiam a cidade. Lampião, ao ver que os próprios habitantes estavam resistindo, ficou surpreso. Uma trincheira havia sido montada estrategicamente em frente à igreja de São Vicente, no coração de Mossoró, o que dificultou o avanço dos cangaceiros. O confronto durou aproximadamente 2 horas. Durante a batalha, o cangaceiro Colchete teve o crânio destroçado por disparos, enquanto os demais cangaceiros perceberam que a vitória era impossível. Na fuga desordenada, o cangaceiro Jararaca acabou ficando para trás, diferentemente dos demais. Ele não foi simplesmente preso ou executado. Jararaca foi enterrado vivo, um ato de crueldade que marcou ainda mais a derrota de Lampião. Essa derrota deixou Lampião profundamente frustrado. Próprios policiais começaram a caçá-lo com mais vigor e durante um dos muitos confrontos que se seguiram, Lampião perdeu a visão em um dos olhos. A partir de então, ele passou a usar óculos, um acessório que se tornaria parte de sua imagem icônica. Apesar da derrota, a fama de Lampião continuou a crescer. Ele não era apenas temido, sua figura ganhou um caráter quase que mítico. Curiosamente, Lampião era um homem profundamente religioso. Todos os dias, ao meio-dia, interrompia qualquer atividade para rezar, e às sextas-feiras mantinha jejum rigoroso. Além disso, era Lampião que decidiu o design de suas roupas emblemáticas, sempre feitas de couro e os adornos que seu bando utilizava, o que reforçava ainda mais sua imagem imponente e lendária. Em agosto de 1928, Lampião e seu grupo montaram um quartel-general nas margens do Rio São Francisco, na região que compreendia os estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Como estratégia para dificultar o rastreamento, ele dividiu seu bando em vários grupos, o que acabou aumentando a violência em todo o Nordeste. Semanas depois, os jornais noticiavam diferentes crimes atribuídos ao cangaço: castrações, assassinatos, roubos e incêndios criminosos em pequenas comunidades. Durante uma de suas incursões pela Bahia, Lampião fortaleceu suas conexões com os coiteiros, que incluíam até mesmo coronéis locais. Esses coiteiros forneciam informações valiosas sobre os movimentos das forças policiais, sendo um dos principais motivos pelos quais o grupo de Lampião conseguiu sobreviver por muito tempo. Aqui podemos enquadrar a conduta de quem ajudava Lampião como um crime de favorecimento pessoal. Para que esse crime se configure, a pessoa que auxilia o criminoso deve ter agido após a prática do delito e não deve ter participado do crime principal. Contudo, há exceções, sendo os cônjuges, ascendentes, descendentes e irmãos do criminoso não são punidos por favorecimento pessoal, desde que a ajuda prestada não envolva a violência ou grave ameaça. A pena é de 1 a 6 anos de detenção. Voltando. Contudo, o maior achado de Lampião na Bahia foi uma mulher chamada Maria Gomes de Oliveira. Maria vivia um relacionamento abusivo e, ao oferecer-se como coiteira, demonstrou interesse por Lampião. Quando o líder do cangaço entrou em sua vida, ela decidiu abandonar o marido e seguir. Em 1929, Maria fugiu com Lampião,
tornando-se conhecida como Maria Bonita, ou Maria do Capitão. Diferente das outras mulheres que acompanhavam os cangaceiros, Maria foi tratada com muito respeito, e nenhum outro membro do grupo ousava tocá-la. Sua chegada ao cangaço marcou o início da participação feminina no grupo, embora as mulheres geralmente não participassem dos combates. Maria Bonita era conhecida por sua forte personalidade e estilo marcante. Assim como Lampião, ela vestia roupas grandiosas feitas de couro e compartilhava com ele até os perfumes franceses que eles usavam. Detalhe, as mulheres do cangaço, incluindo Maria, eram obrigadas a se lavar antes de qualquer ato sexual, ao contrário dos homens, que geralmente negligenciavam a higiene. Essa diferença de tratamento resultou em diversos cangaceiros contraindo doenças sexualmente transmissíveis. Apesar de ser vítima do machismo do cangaço, Maria também participava ativamente das ações do grupo. Era ela quem arrancava os brincos das orelhas das mulheres capturadas e violentadas pelos cangaceiros. Sempre armada, Maria carregava um revólver Colt 38 e usava vários anéis, provavelmente saqueado das vítimas. Seu punhal, uma peça imponente de 32 centímetros, era feito de prata, marfim e ônix. Após um tempo, Maria acabou engravidando de Lampião e o nome de sua filha era Expedita Gomes Oliveira Ferreira. A recém-nascida acabou sendo entregue para ser cuidada por vaqueiros. Naquela altura, depois de várias batalhas, Lampião já havia sido citado pelo jornal New York Times, que publicou uma matéria referindo-se à sua perda de visão em um dos olhos. O jornal ainda destacou que Lampião era um dos assassinos mais implacáveis do mundo ocidental. Em 1930, Lampião começou a se preocupar com o aumento das investidas dos volantes, grupos policiais criados especialmente para caçar cangaceiros. Até aquele momento, o bando de Lampião nunca havia sido perseguido com tanta intensidade. Para evitar serem rastreados, eles passaram a ser movimentados diariamente e até calçavam os sapatos ao contrário, uma tática para confundir os rastreadores. Em julho de 1938, Lampião, então com 40 anos e cego de um olho e também bem debilitado por uma grave lesão no calcanhar, estava sob pressão de Maria Bonita, que o incentivava a deixar a vida do cangaço e fugir para um local seguro. Fonte sugere que Maria era quem realmente desejava abandonar o cangaço. O grupo, contudo, continuava sua jornada e marcou um encontro na Gruta dos Angicos, em Sergipe, para o dia 27 de julho de 1938. A gruta já havia sido usada como esconderijo diversas vezes. Naquela manhã, enquanto muitos cangaceiros ainda dormiam, Lampião estava prestes a tomar uma xícara de café, preparado por Maria Bonita, quando o primeiro disparo foi ouvido. O rei do cangaço foi atingido no estômago e Maria foi baleada nas costas enquanto tentava socorrê-lo. O ataque, realizado pelos volantes, comandado pelo tenente João Bezerra, resultou na morte de 11 cangaceiros. Aqueles que conseguiram fugir o fizeram de maneira desorganizada. Quando as notícias sobre a morte de Lampião se espalharam, muitos se perguntavam como o rei do cangaço poderia ter caído em uma emboscada tão bem sucedida. A resposta remota ao evento aparentemente trivial. No dia do encontro fatídico, o coiteiro de confiança de Lampião, Pedro de Cândido, foi até a casa de seu compadre, Joca Bernardo, para comprar uma grande remessa de queijo. Essa compra levantou suspeita em Joca, que deduziu que os alimentos seriam destinados ao grupo de Lampião, especialmente por ter ouvido rumores que os cangaceiros estavam nas redondezas dias antes. Desconfiado, Joca foi até a delegacia da cidade de Piranhas, onde relatou suas suspeitas. Uma carta foi rapidamente enviada ao tenente João Bezerra da Silva, que estava nas proximidades. A mensagem era simples: venha logo, ponha no pasto imediatamente. Um código para a necessidade urgente de um ataque surpresa. O tenente reuniu alguns soldados da delegacia de Piranhas e preparou o embate contra Lampião. Dizem que Joca Bernardo entregou Pedro de Cândido por pura inveja, já que ele também era coiteiro de Corisco, um dos melhores amigos de Lampião. Ao reunir 12 homens, Bezerra armou-se com uma submetralhadora e na manhã do dia 27 de julho de 1938 anunciou que estava prestes a caçar Lampião. A volante, composta por cerca de 50 homens, subiu o rio em 3 barcos interligados e parou em um povoado próximo, onde abordaram Pedro de Cândido. Após um intenso interrogatório, ele revelou a localização exata de Lampião, que era na Gruta do Angico. O grupo seguiu a pé, levando consigo Pedro e seu irmão, Durval, de apenas 17 anos, que havia recentemente entregado suprimentos ao grupo de cangaceiros. Por volta das 4h30 da manhã, a volante se dividiu em 3 grupos. Alguns soldados, nervosos com a ideia de enfrentar Lampião, beberam cachaça misturada com pólvora, para ganhar coragem. Cerca de 650 metros adiante, avistaram o cangaceiro Amoroso, que sobreviveu por muito pouco ao primeiro disparo. Em segundos, os policiais abriram fogo contra o acampamento e Lampião foi atingido rapidamente, embora não tenha morrido de imediato. Quando os soldados se aproximaram, um policial disparou um tiro de misericórdia em sua cabeça. Após isso, vários membros da volante espancaram Lampião com coronhadas, quebrando seu nariz e mandíbula. Dos cangaceiros, 11 foram mortos, incluindo Maria Bonita. Todos tiveram suas cabeças decapitadas.
Já do lado da volante, apenas Adrian Pedro de Souza foi morto, e o tenente Bezerra acabou ferido, mas sem gravidade. As notícias da morte de Lampião correram rapidamente por todo o Nordeste, sendo anunciadas em alta escala pelos rádios e jornais da época. Em 31 de julho de 1938, as cabeças decapitadas de Lampião, Maria Bonita e dos outros cangaceiros já circulavam por diversas cidades, até chegar em Maceió, onde foram recebidas com grande comemoração pelos moradores e soldados. Embora muitos festejavam o fim de Lampião, algumas pessoas estavam incrédulas ao ver aquele que consideravam praticamente imortal, agora decapitado diante de seus olhos. Em um momento curioso, um oficial atendeu ao pedido da população e segurou a cabeça de Lampião, abrindo seu olho direito para que todos vissem o glaucoma, que o havia deixado parcialmente cego. Ainda naquele dia, as cabeças foram enviadas ao IML para ser analisada pelo médico Lários Filho. Embora esse tipo de procissão com criminosos decapitados pareça macabra, essa é uma prática comum no Nordeste na época, servindo como demonstração pública da aplicação da lei. Após a análise do IML, as cabeças foram enviadas para o Instituto Nina Rodrigues, em Salvador, onde permaneceram expostas até 1969, quando foram finalmente sepultadas por ordem judicial. Em 2016, o casal de ex-cangaceiro, Moreno e Durvinha, saíram do anonimato e foi oficialmente reconhecido como os únicos membros vivos do antigo bando de Lampião. Ambos relataram a vários estudiosos os momentos de perseguição que sofreram e como vivenciaram o dia da morte do líder, Lampião. Na data do ataque, a Gruta de Angico, onde Lampião foi emboscado, o casal estava cumprindo uma missão a cerca de 70 km de distância, no estado de Sergipe. Quando a morte de Lampião foi anunciada, o medo tomou conta dos cangaceiros remanescentes. Muitos temiam ser decapitados enquanto dormiam, dado o destino violento que seu líder e outros cangaceiros enfrentaram. Apesar desse temor, vários cangaceiros continuaram desafiando as autoridades, mantendo-se em fuga. Lampião costumava chamar pejorativamente macacos. Esse termo era utilizado por ele para se referir aos policiais de maneira depreciativa. Entretanto, com o tempo, os principais cangaceiros como Corisco, Luiz Pedro, Zé Baiano, o próprio irmão de Lampião, Sabonete e João Menino de Ouro foram mortos em confrontos com os volantes, as forças policiais nordestinas que continuaram a persegui-los implacavelmente até o fim. A vida de Lampião e sua morte violenta geraram uma pergunta que ecoa até hoje. Ele foi mesmo um herói popular que lutava contra os coronéis? Ou um cruel vilão que usou a violência para alcançar seus objetivos? Para mim, foi um criminoso cruel que não merece nenhuma menção de herói. E sua história só é contada para que possamos lembrar da triste história do Brasil. Contudo, no final, o brilho do riff que o apelidou de Lampião pode ter sido a metáfora perfeita para a sua vida. Uma chama que brilhou intensamente, mas se apagou de forma brutal no sertão. Chega ao fim mais um episódio da série Investigação Especial. Caso tenham gostado, façam a inscrição, deem um like, compartilhem, comentem. Um grande abraço, até a próxima e permaneça com Deus.